pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu me chamo Ricelli Lacerda e sou sócio da Bloco Construções. E hoje nós estamos aqui com dois grandes amigos, arquitetos renomados aqui na nossa cidade, o Cristiano Rolim e o Ricardo Nogueira, da CRN. E eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho. O Cristiano vai contar da história dessa grande empresa aqui da Paraíba, que na minha opinião é uma das maiores empresas de arquitetura do nosso estado e vem se destacando aí com vários empreendimentos de porte, como esse que a gente está aqui hoje, que é o DTC. E aí, Cristiano, fala um pouquinho aí da tua história, da empresa. A CRN está no mercado de João Pessoa, eu junto com o Ricardo, há mais de 13 anos. Começamos pequenininho, né? Eu vinha de uma história na arquitetura já há algum tempo, né? Estou alguns anos mais velho que Ricardo, e a partir da chegada de Ricardo na empresa, a gente começou a focar em um nicho de mercado que tem muita viabilidade e que a gente queria transformar um pouco a maneira como esse mercado atuava de uma forma responsiva com a cidade. Então hoje a CRN é uma empresa que tem 4 arquitetos, além de mim e de Ricardo, alguns estagiários, e consolidada no mercado, graças a Deus, graças a uma postura de responsividade e de respeito com a cidade, com a produção que se faz em termos de arquitetura. Eu acho que isso é um marco um legado que a gente deixa. Fala um pouquinho dos desafios que vocês tiveram aí na formação da empresa, das dificuldades. Rapaz, para mim sempre foi um aprendizado muito grande. Eu venho de um processo de construção do século passado, em que a arquitetura ainda estava começando a se manter ou a aparecer na cidade como algo primordial. E Ricardo entra numa fase em que a arquitetura já está estabelecida como diferencial de qualidade para a construção de João Pessoa e buscando novas tecnologias, buscando novas maneiras de se estabelecer com o empreendedorismo até, né? E ele traz essa visão, ele traz esse poder de empreendedorismo, de captação e expande de uma maneira muito firme, né? O nome da CRN dentro do mercado imobiliário. E ao mesmo tempo a gente sempre construindo como a gente pode fazer diferente dentro desse mercado imobiliário, como a gente pode construir alguma coisa que seja representativa para a arquitetura. Acho que esse é o principal foco da CRN, é responder ao mercado imobiliário, mas responder de forma responsiva com a cidade e com a qualidade de quem se propõe a fazer arquitetura. E de forma profissional, né? As experiências que a gente tem tido de trabalho junto com vocês, a gente tem sempre percebido isso, que realmente é uma relação muito profissional, com muita dedicação ao cliente final, né, Ricardo? Sim. Então, isso a gente vê que algumas empresas às vezes não tem muito. Tem muito arquiteto, por exemplo, que tem aquela questão do ego, às vezes está muito preocupado com o projeto dele, acha isso aqui é minha criança, foi eu que criei, e não está muito preocupado com o produto final, se aquele produto vai dar resultado para a incorporadora, se não vai dar, né? Então fala um pouquinho sobre esse aspecto aí. Bom, Ricelli, antes de mais nada é um prazer estar aqui no teu canal, conversando um pouco sobre isso, sobre o que a gente faz no dia a dia. Essa questão da vaidade, da propriedade de projeto, é algo que a gente discute muito aqui dentro. Projeto a gente não faz para a CRN, a gente faz obviamente primeiro para um cliente, mas no nosso caso, como o Cristiano adiantou, a gente trabalha para o mercado imobiliário, ou seja, a gente trabalha para um cara que é intermediário do consumidor final do nosso projeto. Na verdade, que é o cliente final, né? Não Exato. É incorporado. Então, é o seguinte, não adianta querer se apropriar de um item que não é nosso. A gente produz, como o Cristiano fala muito melhor do que eu, mas produz para a cidade, produz para as pessoas. O nosso cliente é esse atravessador no meio do processo e a gente tem que, acima de tudo, dar resposta para ele, mas pensando no consumidor final. Mas a resposta para o nosso cliente vem através de viabilidade técnica, vem através de viabilidade financeira e vem principalmente da tentativa nossa de entender o mercado para que o produto dele tenha uma boa aceitação, né? Reflexo disso
posso dizer que temos o privilégio de ter lançado alguns empreendimentos agora em 2019 e boa parte deles, um 100% vendido em 30 dias, o outro 90% em 28 dias, o outro 85, 88% vendido em 90 dias, num mercado que há 6 meses atrás ninguém acreditava em nada. Um grande estoque na cidade, né? Exato. E aí você pergunta, é reflexo somente da CRN? É óbvio que não. Tivemos a sorte de ter grandes empresas nesse pool. Empresários também, construtores. Empresários que acreditaram, aí sim, acreditaram muito no escritório, porque eu digo sempre que há muito tempo a CRN não é mais um escritório de arquitetura, é um escritório de negócio. A gente vai levar a inteligência para o cliente, certo? Seja ela a inteligência técnica de um produto diferenciado, seja ela a inteligência da pesquisa de mercado, né? Eu digo sempre que dentro do nosso escritório a gente tem várias cabeças pensantes. E hoje o meu negócio é além de pensar em arquitetura, mas é pensar nas pessoas, nos comportamentos, em como elas utilizam os espaços. E você fala do profissionalismo, é busca nossa de tentar entender como hoje os nossos projetos que foram projetados há 4, 5 anos atrás, mas falando do início, 13 anos. 13 anos, a gente tentar entender como é que elas se comportam sobre aquilo. Como é que está o uso hoje? Exato. A sociedade hoje, os modos de vida estão em transformação, né? E muito rápidas, né? As coisas acontecem hoje de forma... compreensão é muito importante. Para quem é da década de 80 do século passado, enquanto profissional, né? Eu sou profissional de mercado desde a década de 80 do século passado. E como esse mercado se comporta hoje, como as relações se comportam hoje. Os novos arranjos familiares. Novos arranjos sociais, né? É muito diferente. E a gente tem que responder a isso. Então a gente tem que buscar entender isso para dar resposta. Talvez esteja aí o relativo sucesso do que tem se lançado como empreendimento, né? Com essas relações de venda rápida que o Ricardo cita. Né? É porque talvez... Vocês têm conseguido captar esse novo... Tenha feito a leitura certa, né? A gente tem feito a leitura certa, porque a gente tem se preocupado em ler o que está acontecendo no mundo. A gente investe muito, Ricelli. Fora de João Pessoa, a pesquisa é constante. Esse ano a gente teve a oportunidade de ter representante do escritório fora do país para entender qual é a próxima curva de negócio, certo? E parte dessa inteligência, parte desse investimento do escritório é dedicado a produzir uma arquitetura que reflita, nas palavras de Cristiano, o nosso tempo, a nossa região, certo? Mas acima de tudo que possa fazer com que as pessoas utilizem os espaços como a gente acredita que deve ser melhor para elas, a título de ventilação, de iluminação, de espaços. A arquitetura tem o poder ou o privilégio de fazer com que as pessoas possam conviver de forma mais harmônica, dependendo de como a gente projeta. Claro. E com empreendimentos que sejam realmente viáveis para as empresas, né? Nós, como parceiros da CRN, a gente já desenvolveu alguns estudos de viabilidade em conjunto e a gente vê a preocupação realmente de vocês de analisar a taxa interna de retorno dos empreendimentos, se a lucratividade é aquela mesmo, qual é o tempo de obra. Então, normalmente a gente não vê escritório de arquitetura preocupado com todo o ciclo da construção. Então, esse é um dos grandes diferenciais que eu vejo da CRN hoje no mercado. Mas pegando esse gancho, Ricardo, queria que você falasse um pouquinho aí sobre quais são as fases de projeto, para desmistificar para a nossa audiência aquela questão de, principalmente para quem está entrando às vezes no mercado da construção e incorporação e que pensa que projeto é só você desenvolver lá uma planta baixa, um corte, 2 vistas de fachada, da entrada em prefeitura, a prefeitura deu alvará e às vezes nem isso, né? Às vezes nem alvará, o pessoal começa a obra só com estudo preliminar de arquitetura, mas a grande maioria pensa que o projeto é só desenvolver o projeto legal, aprovou na prefeitura e pronto, eu já tenho tudo. Então fala um pouquinho sobre, principalmente as fases aí na evolução da arquitetura como um todo, que é a disciplina mãe de todo desenvolvimento de incorporação. Pessoal, aí vai um poço sem fundo se a gente for falar de projeto. Parte dessa cultura, acredito que vem muito da formação acadêmica que nós tivemos, certo? Eu ainda tive o privilégio de estudar numa instituição que tinha uma formação bacana, certo? A gente enveredou muito para o lado de estrutura, para o lado de instalações,
mas não é algo profundo, né? E em via de regra, Cristiano, que foi professor, pode me corrigir, não tem nenhum projeto que chegue em fase de executivo. Não, muito difícil. Né? Muito difícil. Há uma dissociação da academia com o mercado um pouco, até porque a academia exige uma certa capacitação. De criatividade. Não, hoje a academia ela exige mais uma capacitação de títulos do que efetivamente de mercado. É uma discussão que os professores de projeto têm há vários anos, né? Como trazer essa visão de mercado para a academia, mas ao mesmo tempo o MEC fecha muito em termos de titularidade. E nem sempre quem está no mercado tem titularidade para ensinar. E a arquitetura é vivência, né? Então existe uma dissociação disso. Isso acaba virando um problema em quase todas as áreas da academia hoje. Mas quando você trata de uma disciplina prática que mexe com a cidade, mexe com efetivamente com um lado prático muito real, isso dificulta. Medicina você só se forma se você fizer, você é um clínico geral, mas você tem que fazer suas especializações, né? A arquitetura talvez precisasse disso, talvez precisasse de um estágio posterior, né, para que você tivesse vivência de mercado e entendimento de obra. Escalas, né? Você poderia assinar escalas de projeto determinado até você ter know-how suficiente para evoluir para um projeto de um porte maior. As fases de projeto, Ricelli, tentando não fugir da sua resposta, acredito eu que a gente vai ter alguns pensadores que dividem em 3 e outros em 4 ciclos, mas basicamente em 3. A gente vai ter o estudo preliminar, que normalmente está associado ao estudo de viabilidade. Então, dentro da CRN, ele é o que? É basicamente setorização, um plano de massas, dependendo do produto, uma evolução para setorização realmente. Que vai ter a função de subsidiar a incorporadora no gol na compra do terreno. Perfeito. É aí onde a gente começa a analisar já de imediato índices de equivalência, a capacidade de fachada, dependendo do caso, até densidade de pilar é avaliada num estudo desse inicial. Acredito que tendo o ok, né, o cheque do autor do cliente, a gente passa para a parte de anteprojeto, que é onde a maior parte dos nossos colegas limitam o seu produto. O anteprojeto nada mais é do que, em outras nomenclaturas, o projeto legal, é o projeto que vai para a prefeitura. Então ele já está todo setorizado, todo representado de acordo com a NBR competente, ele vai ter zonas, quadro de esquadrias e etc. Ponto. Só que o objetivo dele é aprovar na prefeitura. Não é um projeto voltado para a obra. Não, de jeito nenhum. O fato é que a gente diz, o nosso projeto de prefeitura ele tem que ser descartado, porque não é que existe mudança, mas do projeto... Pela quantidade de informações. Pela cultura que nós temos no nosso país, o projeto executivo ele só se inicia após a aprovação ou tem um tempo mais longo, certo? Com os demais projetistas, por exemplo. A gente dentro do nosso escritório tenta fazer o quê? Terminou a parte de concepção, vamos trazer todos os parceiros para dentro, vamos trazer estrutura, vamos trazer instalações, vamos trazer incêndio. Para quê? Para que o projeto que vai para a prefeitura, ele já está fundamentado com todas as disciplinas. Os outros projetistas eles acabam atuando como consultores no processo do projeto. Né? Não. Colaboradores. Isso. A colaboração é fundamental. Colaboradores. Eles entram imputando informações realmente. Exatamente, porque são fundamentais para a arquitetura se concretizar e que ela viável. Que ela seja um projeto executível, execuível, lá na frente. Exato. Então, pegando esse gancho aí, Cristiano, quais são a importância do projeto executivo e quais são as subdisciplinas, vamos dizer assim, que vocês têm desenvolvido e que vocês veem que realmente trazem uma quantidade de informações maiores para quando a construtora vai levar aquele produto para o campo, realmente? Depois do estudo de viabilidade, que é a viabilidade técnica para o empreendedor. Financeira também. Depois que isso está pronto, depois que a gente parte do estudo preliminar, que é onde a gente vai mostrar qual é o propósito da arquitetura, o que é que a arquitetura está propondo para aquele local. Aprovado, vira-se um anteprojeto, né, que basicamente é um projeto legal,
que do anteprojeto para o projeto legal é exatamente a interferência desses correlatos, né? Que é a estrutura, quer saber os vários atores do processo. Se instalação está funcionando, com os shafts, com as passagens, embaixo de viga, gerador, de medidores, tudo. Né? Com isso, o projeto legal já sai praticamente um pré-executivo, né? Daí para o executivo, ele é um passo a mais, é burilar isso de forma a que na obra a gente busque o menos imprevistos possíveis, né? E para isso, esses parceiros que entram, que você falou que são os complementares, né? Eles entram como parceria mesmo, né? Porque muitas vezes dimensão de viga, tipo de laje, ela interfere na volumetria da arquitetura, ela interfere na cara do projeto, né? Então, se isso não é pensado e casado, né? Aquele meu propósito inicial do estudo preliminar pode ser modificado totalmente. Pode ser modificado, eu posso estar com um prédio com proporções completamente diferentes e que não representa mais o que eu queria em termos estéticos para a arquitetura. E a arquitetura tem um lado estético que é muito forte. Você se preocupa de não ser aquele arquiteto que faz um rabisco no papel e entrega lá para o engenheiro, te vira. Por que adianta o custo que for, qualquer preço que for, ninguém se importa. Por que adianta ter uma imagem linda de Instagram, né? Para guardar como imagem e depois eu tirar a foto e a foto não casa, né? Não casa porque você não tem o projeto pensado entre o meu desejo instagrável, né? E o meu resultado não instagrável. Com certeza. Pegando o gancho de Cristiano, fazer só um complemento que eu acho que é importante, até a terminologia, projetos complementares já vem caindo no mercado, né? Porque a gente não entende que é algo um complemento. Que é um complemento, ele é parte fundamental do negócio, como o Cristiano está dizendo. Mas aí eu também volto para a academia só para lembrar os colegas. Quem define estrutura não é o calculista de estrutura. Perfeito. É o escritório de arquitetura que faz o lançamento, pré-dimensionamento. Qual é a topologia? É óbvio que a interferência, que a contribuição do calculista é para o quê? Avaliar modelo A, B e C de laje, mas com pré-dimensionamento e com pré-lançamento já definido por arquitetura. Quando o Cristiano manda o projeto para a prefeitura, é óbvio que ele não tem a obrigação de dimensionar o reservatório, mas os reservatórios já estão indicados, já estão pré-dimensionados, os shafts já estão todos locados. E tudo isso em parceria com os outros escritórios das demais disciplinas. O escritório, quando chega de instalações, por exemplo, ele vai validar e vai desenvolver, mas o norte está todo definido e posto à mesa por escritório de arquitetura. Hoje não se fala mais daquela questão de ter cada escritório trabalhando de forma isolada, né? O conceito mais correto hoje é existir realmente uma equipe multidisciplinar ou até indo um passo mais à frente, interdisciplinar, né? Que as disciplinas elas trabalhem de forma montando quase que uma espiral, quando você tem pouquíssima informação aquilo no começo, que é o arquiteto que desenvolve, mas ele passa depois para o calculista. E aquela espiral vai aumentando em termos de quantidade de disciplinas e de informações durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, né? Aí, pegando esse gancho, Ricardo, me fala um pouquinho sobre, em relação a essa questão das equipes multidisciplinares ou até interdisciplinares, quais são as vantagens da compatibilização ou coordenação, né? Que a gente tem até quase que uma utopia aí de que os projetos não devem ser compatibilizados mais, eles devem já nascer totalmente compatíveis, mas a gente sabe que isso ainda está um pouco longe e que precisa dessa compatibilização e desse diálogo muito intenso entre os profissionais. Eu vou brigar com essa história de compatibilização, porque a gente está arriscando realmente isso aqui do nosso vocabulário, porque para a gente é o seguinte aqui, Ricelli e o pessoal de casa, hoje com o advento do BIM se fala a questão, o projeto tem reduzido, inclusive o cliente nosso perguntou quanto a gente já economizou no projeto através do BIM. Qual foi a minha resposta? 0. Em teoria a gente não tem que economizar em projeto, ele só vai conseguir medir isso se ele tivesse 2 obras projetadas totalmente iguais, certo? Onde o que a gente está tentando evitar são decisões de obras, são retrabalhos, são informações que faltaram na época na fase de projeto para estar lá. Então, na visão da CRN, o gerenciamento de projeto, não mais compatibilização, ele se faz necessário hoje em ciclos cada vez mais curtos.
Isso acaba sendo hoje uma disciplina à parte, que pode ser desenvolvida pela construtora, ela pode ter um coordenador, que é gerente de projeto. Que para a gente é o desejável. Que é o ideal, mas a gente sabe que a maioria das empresas ainda não tem profissionais com esse grau de maturidade. Isso. Outro ator que pode ser responsável por isso é o próprio escritório de arquitetura, se ele estiver dentro do escopo do contrato dele. Ou então pode ter um terceiro, como isso é uma das áreas de atuações da Bloco Construções hoje, é fazer esse tipo de gerenciamento dos projetos. Mas é muito importante ter essa disciplina inclusa dentro do processo de projeto, né? Porque ela vai tentar fazer ao máximo evitar que exista a compatibilização e que os projetos nasçam o mais próximo possível da integração, né? Que exista um diálogo com ciclos curtos. A gente até brinca isso em algumas reuniões de trabalho, né, Ricardo? Que eu sou aquele cara meio xiita. Por mim, o ciclo de atualização dos projetos era para ser 100% online, era para estar todo mundo trabalhando num modelo virtual e que aquilo tudo fosse online. Mas como essa tecnologia ainda não está disponível hoje, eu vejo, na minha opinião, que a gente deveria tentar pelo menos chegar num ciclo de atualização diário, mas aí esbarra em vários outros aspectos, né? Os escritórios normalmente não conseguem deixar uma pessoa ou várias pessoas full time a um projeto por um bom tempo. Consegue até durante uma semana ou duas, mas não dá para ficar durante todo o processo de desenvolvimento do projeto. A gente ainda tem uma banda larga de internet ruim, então se a gente for estar sempre subindo modelos grandes, isso complica. Então assim, por isso que a gente tem chegado ali no meio termo, que é quase que entre uma semana ou 2 semanas no máximo o ciclo de atualização, porque aí nesse processo, enquanto menor for esse ciclo, todos os profissionais eles vão receber cada uma das disciplinas dos outros, vão conseguir juntar esses projetos ou modelos, se todo mundo estiver trabalhando já no BIM, né, que é uma próxima pergunta, o próximo ponto que a gente vai entrar. Então, com isso aí, a gente consegue diminuir muito as interferências e aquele vai e vem no projeto. Mas para isso, Risélia, a gente precisa de uma mudança de cultura, e aí eu falo direto para o empreendedor da construção civil, de uma maneira geral, de que esses projetos, eles têm que ser lidos como planejamento. Projeto, ele não é um documento unicamente executável. Ele é um planejamento de obra. E enquanto planejamento de obra, ele tem que estar associado em fases pré-obra, né? Não adianta nada na década de 80, quando eu disse que eu sou o arquiteto do século passado, que começou nesse mercado de pessoas do século passado, em que você tinha um projeto de arquitetura, depois você lançava um projeto de estrutura, a obra iniciava e depois... As instalações eram feitas quando a estrutura estava pronta. Eu peguei isso, cara. Eu peguei projeto que a arquitetura e a estrutura nasceram junto, instalações foi ser contratada depois da segunda laje. Eu vi isso aqui dentro do escritório. Coisa de 13 anos. E hoje? A gente está discutindo isso com o passado, né? Porque a gente não acredita que isso seja uma coisa execuível, uma coisa dentro desse mundo tecnológico de transformação que a gente vive. Da indústria 4.0, né? Exato. A gente não pode mais acreditar que a gente está trabalhando para essa pessoa. Então, quando o empresário da construção civil entra na CRM, a gente está entendendo que esse empresário da construção civil está entrando na CRM sobre esse novo aspecto, né, de visão de mercado e de visão de necessidade de planejamento de obra, né, de projeto enquanto planejamento de obra. E é por isso que eu lhe digo, não são mais projetos complementares, são parceiros que se unem integrados. Exatamente. Porque se não for assim, não vai ser nunca projeto, não vai ser nunca planejamento. Tempo de contratação é completamente diferente, tempo de resposta é diferente, seja dos parceiros, seja do cliente. E essas regras têm que estar estabelecidas em contrato, claro, porque se não estiverem, acaba acontecendo que os parceiros vão dizer, mas quando me contrataram não me disseram que eu tinha que responder tão rápido, não me disseram que eu tenho que estar passando todas essas informações. E aí puxando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o BIM mais à frente, mas já trazendo algum ponto, eu tenho que entregar meu modelo em BIM para você ou não? Esse aqui eu só vou entregar um arquivo, um PDF fechado. Mas se o outro parceiro precisar de alguma informação que está dentro daquele modelo, como é que funciona? Será que eu tenho que ter apego ao meu modelo porque eu desenvolvi lá um template, uma informação? Então, todas essas questões têm que ser muito bem discutidas e isso tem que estar alinhado no contrato. Então, é por isso que a gente fala até que o profissional que vai gerenciar o projeto, ele tem que ser o primeiro a participar junto com o incorporador, que é o idealizador do negócio, porque ele é quem tem que ser responsável
por estar orientando em todos esses aspectos aí, de contratação, de desenvolvimento do plano de execução BIM, né? Então, esses pontos são muito importantes. Com isso aí, a gente pega um gancho para falar sobre por que utilizar BIM em todo esse processo, Ricardo. Eu tenho batido muito nessa tecla aí, de quem me conhece já sabe, que o BIM, ele, na verdade, ele deixou de ser já há algum tempo uma moda, ou deixou de ser uma coisa que o pessoal pensa que isso vai pegar daqui a um tempo. Não, eu já vejo que o BIM hoje, ele é um aspecto fundamental de sobrevivência das construtoras, porque um processo de projeto desenvolvido sem BIM, o custo da obra provavelmente vai ser bem maior, a quantidade de conflitos, a quantidade de dúvidas e de atrasos na obra por falta de definições na fase de projeto é muito grande. Então, assim, quem não utiliza o BIM ainda está fadado, principalmente as grandes empresas ou médias empresas, né? Pequenas empresas, elas, vamos dizer assim, elas ainda conseguem sobreviver porque o custo indireto dela é muito pequeno. Mas mesmo essas pequenas empresas, quando muitos concorrentes dela já tiverem com um processo com eficiência muito alta, eles vão começar a ter muita dificuldade de sobreviver também no mercado. Inclusive, a gente tem chamado aí o BIM de construção virtual, né? Então, você faz uma pré-construção no computador. Como a nossa indústria, cada obra, não dá para fazer um protótipo, né? Cada obra eu vou montar a fábrica, vou construir o produto. É diferente da indústria seriada, que, por exemplo, quando eu trabalhei aqui na fábrica da Jeep, eu via lá, o pessoal passou um ano desenvolvendo um protótipo de um carro, do Jeep, do Renegade, para depois botar ele em produção, Cristiano. Então, aquilo rodaram, fizeram vários modelos, eles começam com o modelo virtual, depois vão para o modelo físico, roda aquilo ali numa linha de produção de teste, depois é que aquilo entra em uma indústria seriada. Vocês imaginam, se cada prédio que a gente fosse fazer, a gente tivesse que fazer isso, era impossível. Então, por isso que a construção virtual é tão importante, né? Esse gancho, Ricardo, o que é que você vê como o BIM, todo esse processo que a gente falou de projeto? Eita, vai lá. Cara, como você fala, a construção virtual, ela permite hoje, né, a quem está na ponta da cadeia antecipar principalmente decisões, cenários críticos de interferência, certo? E isso acontece de forma mais intensa entre estrutura e normalmente instalações, certo? Mas o que eu acho mais importante hoje falar de BIM, até porque existe ainda uma utopia e etc. Um negócio meio mágico, né? Achando que o BIM resolve todos os problemas. O que é que você quer tirar do BIM? Uhum. Tem um cliente que entrou aqui uma vez, disse: o que é que você quer, cara? Essa é a principal resposta que a construtora... A gente quer fazer em BIM. Eu digo: tá, mas como? Eu quero tudo. Porra, não vai dar. Não vai dar para eu falar que... Tudo é muita coisa, né? Tudo é demais, não dá para mim. Assim, a gente não tem infra ainda. Eu diria que na nossa região, não tem infra ainda para entregar tudo. Também tudo qualquer coisa que ele imaginar, ele consegue prototipar no modelo. Então é o seguinte, primeiro, o cara tem que estar apto, tem que estar receptivo a entender o que é o processo. Ele vai ter que mudar os modelos de contratação dele com os demais projetistas. Ele vai ter que começar a gerar informação para mim que antes ele não gerava. Então, hoje, você tem ideia, quando eu começo, assino um contrato, eu mando uma planilha de dados de entrada para o cliente e ele vai ter que responder se o reboco dele é de 1,5, se é de 2, se o da fachada é de 2,5, se é de 3, qual é o perfil da ajuda de dilatação dele, se no piso externo ele rebaixa lá, se não rebaixa. Porque como eu estou construindo virtualmente dentro da CRN o projeto, eu tenho que ser o mais fidedigno possível ao que vai estar em campo. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu querer tudo, eu ainda acho utópico, mas acho menos viável porque, pela falta de informação que ele tem. A cadeia da construção civil, né, arquitetura, estrutura, projetos e consultora, eles não conseguem, na maior parte dos casos, retroalimentar a base de dados dele. Seja com informações do cliente, seja com informações da própria obra, né? Então, o BIM, ele entra nesse processo para, primeiro, começar a extrair informação necessária para o meu cliente,
ele começa a, junto de outras de algumas normativas, a poder contribuir para gerar informações suficientes, cálculos lumínicos, cálculos de transmitância de carga térmica, e isso a gente só consegue quando o cliente define qual é o padrão construtivo dele. E o processo BIM, ele acaba trazendo uma compreensão tão grande da obra em si, que tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, que, por exemplo, Cristiano, se você desenvolver um projeto em CAD, vamos dizer que vocês não trabalhassem juntos, você desenvolver aqui um projeto em CAD, e daqui a um mês você terminou essa arquitetura, passa para Ricardo e diz: Ricardo, modela agora esse projeto, ou seja, constrói virtualmente esse projeto. Eu tenho certeza que mesmo ele sendo arquiteto, tendo experiência de obra, vendo todas as informações que estão lá em projeto, provavelmente 1 ou 2 vezes por semana ele vai ligar para você para tirar alguma dúvida. Cristiano, tu concebeu isso aqui dessa forma ou daquela, quando ele estiver fazendo o protótipo virtual da obra no BIM? Então, vocês percebam, pessoal, que por mais que os profissionais sejam experientes, que a gente tenha engenheiros com grande bagagem de experiência de obra e de conhecer, de leitura de projeto, existe uma grande dificuldade em você pegar elementos bidimensionais e conseguir materializar aquilo ali no mundo que a gente vive, porque o nosso mundo é tridimensional, né? Existe ainda, acho que um outro fator nesse processo BIM, que a gente não começou nem a discutir, mas que a muito curto prazo vai entrar no processo, que é a indústria de materiais no Brasil. Hoje a gente não tem uma normatização que eu saiba que o tijolo A e o tijolo B vai me dar a mesma dimensão, que vai me dar a mesma resposta acústica, que vai me dar o mesmo resultado a impacto se tiver construído com argamassa tal. Eu não sei se o revestimento da fábrica A, da fábrica B e da fábrica C está compatível, né, para uma parede de dimensões padrões, né, para que eu tenha isso sem muito trincho, sem muito corte, né? Se você for para o padrão construtivo em Europa e Estados Unidos, isso é padronizado. Eu sei que toda bacia sanitária vai ter uma entrada de esgoto a uma altura tal, uma dimensão tal, toda saída de água vai estar ali, é tudo padronizado. Então todo o processo de construção normativo no Brasil hoje ainda se limita à cadeia produtiva de projeto. Aquela margem de erro de 10 centímetros que a gente fala no nosso, que é até vergonhoso. Muita gente diz: nossa, 10 centímetros na construção civil então, enquanto a indústria de manufatura é milímetro. Esse processo BIM, ele vai se efetivar, né, a uma geração que eu acho que eu não vou estar mais nesse processo, mas a médio prazo vai daqui a uns 10, 15 anos, né, quando isso estiver incorporado pela cadeia produtiva da construção civil. Ele incorporou, hoje o CalBR faz uma briga muito grande para que o projeto completo que seja o projeto que vá para a licitação, né? Que você pare de fazer licitação com anteprojeto, porque depois você tem aditivos, porque essa diferença do CAD para o BIM, né, que vai dar diferença e nem diminui muito. Então essa é uma briga a nível de projeto. Inclusive o governo lançou um decreto, né, exatamente, a partir de uma briga do CalBR. E isso só vai se efetivar quando for incorporada a cadeia de materiais, né, que a gente possa efetivamente construir um modelo, né, eu digo enquanto arquitetos, que os arquitetos possam efetivamente construir um modelo junto com todos os complementares e ele saiba que, independente do material A, B ou C, ele pode construir dentro daquele padrão, porque a indústria brasileira está respondendo a esse padrão. Aí sim, a gente vai ter um processo tecnológico feito de forma virtual e com garantia de que ele vai ser efetivado de forma correta na obra, porque eu sei que o que eu pensei enquanto modelo tridimensional, um material, ele vai ser fabricado e construído daquela mesma forma, que eu não vou ter variação depois de estar tudo especificado. E aí a fábrica parou de produzir e a nova produção mudou o tamanho, mudou a dimensão e todo aquele cálculo, todo aquele processo está perdido. Eu ainda vou além, meu Cristiano. O BIM traz para nós projetistas uma responsabilidade que para mim é extremamente intrínseca à nossa profissão, mas que por incrível que pareça não é a prática de mercado. O conhecimento de projetistas de obra. De processo construtivo. Eu ainda vou mais além, Ricardo. Eu vejo que os profissionais que vão se destacar no mercado, eles têm que entender do projeto da sua disciplina, eles têm que entender um pouco
dos outros profissionais que estão orbitando. O arquiteto não precisa ser um calculista, ele não precisa ser um engenheiro eletricista, mas ele tem que entender um pouco de qual o ciclo de desenvolvimento de cada uma dessas disciplinas. Ele precisa entender de obra, como você falou, ele precisa entender de planejamento. Então, por mais que ele não vai ser o orçamentista ou vai ser o engenheiro o planner, né, de controle de tempo, mas ele tem que entender pelo menos quais são as informações que são necessárias e, claro, tem que entender da tecnologia. Então, vocês vejam aí que quantas competências a gente falou só de hard skills, né? Fora as soft skills, que são as competências humanas, de trabalho em equipe, de integração, de colaboração, de diminuição de ego, como a gente falou aqui no começo desse podcast. E aí já vem assim, vocês imaginam a importância de um processo de pré-construção para a construção, o processo nosso construído na atualidade é artesanal. A gente tem uma outra obra que a gente vê algum processo mais racionalizado, mas um processo industrializado, como a gente está vendo, que provavelmente no horizonte muito curto, daqui a 5 ou 10 anos no máximo, a gente já vai estar com obras que vão exigir uma velocidade muito grande e que para isso a gente vai ter que utilizar conceitos como, por exemplo, a construção modular. É inconcebível hoje você pegar um prédio e passar 3, 4 anos fazendo ele, principalmente nessa evolução cultural, como você bem falou no começo, Cristiano, dos novos costumes, das novas arranjos familiares, que você passa 1 ano desenvolvendo um projeto, às vezes nem tanto, né? Passa 6 meses desenvolvendo um projeto, aí passa 4 anos construindo, quando entrega o prédio ele já está defasado em termos de produto, já é um produto totalmente defasado. Então isso tanto em relação ao cliente final, ele está recebendo um produto desatualizado, como para quem está construindo ou para o mercado de capitais. Hoje aqui no Brasil a gente está com uma Selic mínima histórica, né? 4,5%. Então a gente sabe que o mercado de capitais vai entrar pesado realmente na construção civil, porque é um local de investimento que dá um retorno de forma sólida, tem um risco mediano, não tem um risco tão grande como ações, por exemplo. E esse pessoal não vem para brincar não, eles vêm para poder ganhar muito dinheiro, para ter taxa de retorno. Eles não vão aceitar mais obras com, vamos fazer esse prédio aqui em 3 anos. Ele vai perguntar assim, mas existe algum processo construtivo que deve fazer em 1 ano? Existe. Então eu não aceito que seja feito em 3. Vai ser assim. Então, por isso, cada vez mais os profissionais vão ter que trabalhar integrados, vão ter que utilizar BIM, vão ter que utilizar vários outros conceitos e metodologias, como por exemplo Lean Construction, como as boas práticas do PMI. Então, assim, os profissionais e construtores cada vez mais têm que estar preocupados com a inclusão de todas essas metodologias e processos dentro das suas empresas. Né? Aquela conversa de que arquiteto e engenheiro, né? Sempre não se conversa, isso acabou, né? E engenheiro modifica projeto? Não. Eu não posso estar batendo. Isso não existe. Aí, ou é incompetência do arquiteto que não soube levar informação suficiente para o projeto, ou é incompetência do engenheiro que não soube interpretar. Então, é falha de comunicação. São disciplinas que, pelo BIM, se não der a mão, não tem obra. Né? Na verdade, elas nunca deveriam ter existido, né? Porque não são... Essa falta de informação. Essa falta de informação e essa falta de diálogo. Nunca deveria ter existido uma briga entre arquiteto e engenheiro. Isso é uma coisa que não existe, porque cada um tem sua função dentro do processo. Né? O que acabou existindo meio que um fla-flu, né? Porque tudo nesse país é extremista, né? Acho que você é Bolsonaro ou é da mistura do sangue. E aqui tem uma pessoa que tem uma visão mais socialista e uma visão que tem uma visão mais capitalista. E a gente está convivendo há mais de 13 anos. Sem ninguém empurrar o outro. Ainda não. Mas o importante nesse processo é que o BIM, né, ele traz a discussão para a construção. O BIM, na verdade, não posterior. Ele acabou sendo um grande indutor de correções de grandes problemas que sempre aconteceram. Exato. E como ele exige muito essa integração, ele acabou trazendo... A palavra é essa, é integração. Né? Muitas vezes a integração se faz em obra. Né? Quantas vezes a gente não foi chamado para resolver problema de obra? Né? Porque de repente... O apartamento de um amigo meu tinha um pilar que inviabilizava ele botar a banheira, mas ele comprou um banheiro com banheira, isso num apartamento de 250 metros quadrados e por andar.
E o cabo não podia mais botar a banheira na suíte da mulher dele. Como resolver um problema Como desse? resolver um problema desse? Teve que quebrar tudo. De carro chegar na garagem e ter um pilar no lugar da vaga dele. Né? Mas por quê? Porque arquitetura e engenharia achavam que eram disciplinas dissociadas, que nunca foram. Né? E aí os projetos que se deram, que viraram referência, né, nesses anos todos, foram os projetos que conversaram. Né? E o BIM ele veio trazer um plus, né? O BIM ele veio ou você traz agora ou morreu. Então, por exemplo, Ele antecipa esse processo. Vocês conseguiram se adaptar bem ao BIM porque vocês já trabalhavam com o processo integrado. Isso. Então, para vocês foi um passo a mais, né? Pra gente... Foi um passo necessário. É mais que um passo a mais. É um passo inevitável, necessário. O escritório sempre trabalhou, né, com os parceiros de forma muito aberta. Se não existir humildade suficiente por parte dos projetistas, não tem como ter sucesso. Então a gente sempre se relaciona bem com o projetista de estrutura, com o projetista de instalação. É óbvio que às vezes tem interferência, mas são ajustes necessários para a consolidação de um produto de excelência. E aí o BIM para a gente realmente é um processo de evolução ou de amadurecimento, certo? Que faz com que a catraca gire mais azeitado, tá? E aí eu acho que também para falar sobre BIM, para a gente não se estender muito, tem cliente que fala, poxa, quer dizer que agora o projeto é mais barato, que faz corte automático. Aí vamos também desmistificar isso. Cara, é infinitamente mais caro produzir hoje. Você vai tomar muito mais decisões na fase do projeto. Cara, vamos pensar o seguinte, o ciclo de reuniões ele deixou de ser mensal e passou a ser semanal, na maior parte dos projetos. Decisão de projeto não se toma mais em reunião, se toma o dia todo na porcaria do WhatsApp. Os softwares para você trabalhar são mais caros. E muitos. Acabar com aquela história de que BIM é Revit, né? BIM é Revit, pelo amor de Deus. BIM são dos milhões de softwares, pessoal. Tem só modeladores, tem vários. E o software é algo que está dentro de uma máquina. Isso. Né? Se não tiver quem alimente, e quanto mais software sofisticado, mais você precisa de informação de alguém que alimente. BIM é processo, né? BIM é metodologia, não é software. E essa informação de quem alimenta, né, é que acaba dando um bom resultado, mas também exige um trabalho extra. Inclusive um processo de projeto desenvolvido em BIM por profissionais muito ruins, ele é um projeto muito pior do que no CAD, porque está tomado todas as decisões, entre aspas, ali, mas são decisões totalmente erradas e aquilo ali provavelmente vai para a obra. Se não pega um engenheiro que seja um cara muito experiente na obra e que tenha culhão para poder voltar para os projetistas e dizer, tu fez merda aqui, vamos voltar a ajeitar e vamos corrigir, e vai acabar sendo um Deus acuda. Então, claro que tem que existir primeiro bons profissionais com muita experiência em cada uma das suas disciplinas de projeto, e o BIM é um fator a mais, né? É um agregador, é uma coisa que vem somar e vem contribuir muito mais. Mas pessoal, para a gente não se alongar muito, a gente já está aí, o nosso tempo já está meio que estourado. Queria agradecer muito a vocês dois aqui, tá? Cristiano, Ricardo, vocês são grandes parceiros aí de toda hora. Então a gente está sempre junto aí, tem o que, Ricardo? Mais de 2 anos aí que a gente montou um grupo de trabalho aqui na Paraíba, né? Com a Tecnicom, com a Apex, e a gente vem tentando sempre, sem ego, sem dizer, eu sou melhor do que fulano, do que Beltrano, a gente vem tentando discutir o processo, tentar entender de forma qual o melhor fluxo de desenvolvimento do diálogo entre as disciplinas, e a gente tem visto que tem tido muito sucesso. O mercado está começando a enxergar isso com bons olhos. A gente está começando a quebrar um pouquinho um mau sentimento que ficou sobre o BIM no mercado há um tempo atrás, né, que o pessoal achou que contratar um menino lá, um estagiário, desenvolver um modelinho qualquer e fazer a coisa de bolo, e não é assim. Tem que ter grandes profissionais em cada área. Então isso aí foi um processo de aprendizagem, acho que para o mercado como um todo. Tem um grande amigo que chama Herbert, ele disse, Ricardinho, ele tem mais ou menos a idade de Cristiano, assim. Um menino. Cabelo, mas dele não tem cabelo. É a mesma mudança, cara. Quando eu projetava na prancheta, que eu fui por CAD e tinha aquela letra horrível e todo mundo dizia que aquele negócio não ia pegar. Cara, mudar para um processo demora tempo, leva dinheiro, leva muito recurso e leva muito investimento de uma equipe com um propósito que tem que ser comum a todos eles. Se é o perfeito hoje, talvez não, mas ele ainda tem muito para amadurecer. É processo. Passamos e o processo nunca termina.
Desses 13 anos, eu acho que 10 foi dentro de CAD. Minha formação foi toda dentro de CAD. E hoje a gente já muda. Dos primeiros projetos que nós fizemos lá para... Nosso primeiro piloto foi com a consultora Embraco, você estava junto. A representação era horrível em BIM. Falando em BIM. Hoje a gente já tem um nível muito maior, a quantidade de informação é absurda. Mas quando eu vejo, por exemplo, uma prancha hoje de uma disciplina que todo mundo diz que é um projeto horrível, que é de estrutura. Você vê uma prancha de Guilherme hoje, da Tecnicom, não é querer puxar a sardinha, mas você vê um projeto que enche os olhos. E que, assim, ele brincava até às vezes comigo quando eu dizia... Guilherme, tu tem que mexer nisso naqueles, porra, deixa de viadagem, tu tá querendo que eu faça frescura de arquitetura dentro do meu projeto. E hoje não, hoje todo mundo que olha pro projeto dele vê que é um projeto realmente palpável. São informações que quem tá lá na obra executando, que muitas vezes a gente sabe que quem vai estar com aquele projeto na mão, o cara semi-analfabeto, ele precisa ter um projeto que seja muito fácil de digerir. Dele pegar aquilo ali e dizer, porra, é isso. Vou lá e vou executar na hora. E para você ver o que é processo, o Ricardo está falando, o primeiro foi o da Embraco. Hoje a gente está aqui no escritório trabalhando no expediente, terminando o que a gente se comprometeu a terminar esse ano. E o outro expediente está se fazendo a revisão nos 10 últimos projetos construídos na tecnologia BIM, né, revisando todos para que a gente tenha um padrão para que em 2020 a gente possa, a partir disso, continuar se reavaliando. Então a gente está na próxima semana. Um retroalimenta o outro. Então a gente pegou o processo de construtora Alliance, pegou o projeto de construtora DRX, Brascom, Embraco, citar várias aí. Quem trabalhou com a gente, que recebeu o processo BIM, esses últimos 10 projetos estão sendo reavaliados para que a gente possa ter um padrão uniforme, né, dos 10 últimos para cá, para que a gente possa lançar as bases para 2020. E acho que quando chegar em 2020 a gente vai ter que se reavaliar de novo. Porque é isso que movimenta a máquina. É você se retroalimentar. É autofágico. Nesse mundo de hoje, eu acho que o maior conhecimento que a gente tem que adquirir hoje é adquirir o conhecimento de reaprender, né? De ser um aprendedor. Acho que isso é importante demais. Pessoal, então, muito obrigado. Para vocês que ficaram nos assistindo até agora, agradeço a participação. Espero que esse conteúdo aqui, com esses dois grandes profissionais, que são dois... Esse aqui é quase que um histórico, né? É um histórico, tem que dizer essa palavra. E o Ricardo aqui, que é um cara inovador, um cara que é um arquiteto assim, de mente aberta, que a gente conversa e vem aqui, busca, dá tapa nas costas, bicho, tem que mudar isso aqui, vamos lá, é um cara que escuta e que são pessoas assim que realmente transformam o mercado. Então ficamos à disposição dos comentários de vocês, de dúvidas. Proponham novos temas, a gente está já com várias pessoas agendadas aí, desse mesmo gabarito dos nossos colegas aqui. E é isso aí. Agradeço a todos, pessoal. Um abraço, até mais.